Olá pessoal, prazer em estar aqui com vocês, Sandro Cervejeiro, falando com vocês, e estamos aqui mais uma vez no nosso quadro Perguntas e Respostas, e muito legal, vocês estão aí participando bastante, isso é bacana, né? E a pergunta que chega aqui é uma pergunta que realmente dá muita dúvida no cervejeiro que está começando, tá? Ele pergunta aqui para mim o seguinte, ó: após a maturação, quanto tempo de validade tem a cerveja, né? A cerveja tem que ficar na geladeira? Então essa é uma questão que geralmente o cervejeiro caseiro ele tem bastante dúvida, principalmente quem está iniciando, tá? Com relação à validade da cerveja após o processo de engarrafamento. Então, acabou a maturação, o que acontece? Você vai fazer o priming, né? Para quem não conhece o priming, que é a forma mais natural de você fazer gerar o CO2 na cerveja, o priming é o seguinte, né? Para quem não conhece, você adiciona o açúcar, pode ser qualquer tipo de açúcar, açúcar branco, açúcar mascavo, enfim, né? Qualquer tipo de açúcar. Eu uso o açúcar demerara, que para mim é o melhor para esse tipo de carbonatação. Então aqui, ó, o priming é feito da seguinte forma, como eu estava falando, o açúcar é adicionado na cerveja depois da maturação e a cerveja é engarrafada. Aí o que acontece? O CO2, que é a espuma tão gostosa da cerveja, ele é gerado através da ação das leveduras durante um período que vai de 1 a 10 dias, né, em temperatura ambiente, certo? Então a levedura, nesse período, vai fazer o trabalho dela, né? Porque passou a maturação ali, ainda nós temos a levedura que fica suspensa no líquido da cerveja, que isso é muito bom. Levedura é um organismo vivo que ele tem muitos nutrientes para o ser humano, você pode pesquisar aí, é usado para muita coisa, né? Levedura de cerveja. E na cerveja ela nos ajuda mais ainda, além de ter todas as propriedades, né, alimentares que nos ajuda bastante. Levedura tem antioxidantes, proteínas, né, certo? Alguns minerais também que são importantes para nós. Então tem muita coisa na levedura, né? Vitaminas do complexo B, enfim. A levedura, então, ela vai formar o priming durante 10 dias. Passou os 10 dias, né? O que a gente orienta? Coloca na geladeira a cerveja. Por quê? Porque o que acontece? Como tem leveduras e elas estão trabalhando, né? Elas vão continuar trabalhando na garrafa, né? Se elas estiverem em temperatura favorável, né, no ambiente, temperatura ambiente favorável, vai continuar trabalhando. E o que vai acontecer? Ela vai supercarbonatar a cerveja vai ficar com excesso de CO2 dentro e vai começar a pressionar a tampinha da garrafa, né? E pode ocorrer uma abertura espontânea, né? O pessoal chama de pequena explosão, mas não chega a ser isso, né? É uma abertura espontânea e acaba, lógico, espalhando cerveja para tudo que é lado, certo? Você não quer isso, né? Então tem todos esses detalhes que a gente, cervejeiro, tem que cuidar, né? Passou dos 10 dias, até antes, né, dos 10 dias, eu sempre faço um teste ali entre o 5º e o 7º dia, né? Abro uma cerveja para ver como é que tá, certo? Se a carbonatação tá boa, eu já coloco na geladeira, mas o prazo máximo é 10 dias. Então ela supercarbonata, né, e acaba abrindo espontaneamente. E tem outro detalhe: se você deixar lá 1 mês, 2 meses fora da geladeira e depois colocar para gelar, né, e depois for consumir, vai acontecer a mesma coisa. Você vai abrir a garrafa e ela é como um espumante, né? A espuma jorra para fora,
certo? E continua jorrando um bom tempo. E aí a gente vai perder bastante cerveja e isso não é legal, correto? Então, a orientação é, passou os 10 dias, geladeira, certo? E vai consumindo, né? Agora, eu conheço pouco cervejeiro caseiro aí que demora muito para consumir, né, a cerveja, né? A partir do momento que fez, colocou na geladeira, passou o período ali de priming, colocou na geladeira, já está consumindo, tá? Então não demora muito. Então essa é uma resposta, tá? Agora, se a cerveja envelhece, ela envelhece, mas não estraga, certo? O que acontece com a cerveja depois de um determinado tempo? Ela muda completamente os aromas e sabores, né? Se ela ficar muito tempo ou na geladeira ou fora mesmo, ela vai mudar radicalmente, vai perder o amargor do lúpulo, os aromas de lúpulo, né? E ela vai ficar um pouco mais complexa, mas o sabor dela vai mudar um pouco para pior, eu diria, porque eu já experimentei algumas, certo? Inclusive, ó, eu sempre faço isso, né? Eu tenho uma cerveja aqui que eu fiz em dezembro de 2019, ó, a cervejinha do Super Mario, né? Certo? Uma cerveja feita sob encomenda aí, do Super Mario, a família. E eu tenho uma outra cerveja do Super Mario, então, desde dezembro, né? Essa daqui está desde fevereiro de 2020. Cerveja de um aluno, uma stout, certo? Não sei se está dando aí para enxergar direito, mas é uma stout, né, feita em fevereiro, que é de um aluno meu. Ele mandou, né, nós fizemos o curso lá, ele preferiu fazer a stout, a primeira cerveja, e fez e ficou muito boa, por sinal, e me mandou algumas amostras e eu estou com 2 amostras ali desde fevereiro, justamente que eu quero verificar depois de uns 10 meses, né, como é que ficou a textura, né, os aromas e sabores, porque a stout é uma cerveja que tem notas de café e chocolate, e quero ver como é que vai ficar isso depois de uns 10 meses. Isso é bacana a gente fazer, né? Dá para fazer tranquilamente. Certo? Dá para fazer esses testes, né? A partir do momento que você faz cerveja em casa, dá para fazer qualquer coisa, né? Agora, mais uma coisa importante que eu gostaria de abordar com relação à maturação, de tempo de validade de cerveja, né? Que isso é uma coisa que o pessoal tem bastante dúvida, né? Tem o processo de pasteurização também, né? Que é feito, que as cervejarias industriais, né, as comerciais, né, são obrigadas a fazer, que é lei, né, certo? Até as cervejarias, micro cervejarias, as pequenas que comercializam, né, as suas cervejas são obrigadas a fazer. Então, nós também podemos fazer se quiser. Eu, particularmente, não faço, já fiz para testar, né, funciona bem. Mas o que acontece? A nossa cerveja, ela é um produto natural, muito rica em nutrientes. Se você fizer a pasteurização, você vai perder mais da metade dos nutrientes que a cerveja tem, né? Nutrientes como a levedura, né? Vitaminas do complexo B e uma série de outras coisas, né? Além de alterar um pouquinho os aromas e sabores também da cerveja quando você faz a pasteurização. Agora, como é que faz a pasteurização? É muito simples de fazer, tá? Você aquece a água, coloca numa panela grande lá, a panela que você faz cerveja mesmo, lá, se tiver uma panela de 20 litros, né, aquece lá a água até entre 60 e 80 graus é o suficiente. Você coloca as cervejas lá dentro, deixa durante uns 5 minutos, vai pasteurizar, 5 a 10 minutos. Então, para que serve isso, né? Para que serve a pasteurização? A pasteurização é mais um processo de, como é que podemos dizer, prevenção. Por quê? Porque na cerveja, geralmente, tem muito organismos vivos, né? Dentro da cerveja.
E a cerveja nossa, como é natural, tem bastante e a gente tem que preservar ele porque ele é muito bom para nós, correto? Agora, a pasteurização, ela acontece porque é uma exigência legal, né? E qual é o objetivo? É eliminar as atividades microbacteriológicas que tem no líquido. Então, tudo que tiver vivo dentro da garrafa, o calor vai matar, correto? Vai eliminar, inclusive a levedura. Então, se você quiser pasteurizar, depois do 10º dia, pode pasteurizar. Verifica a carbonatação, como é que está, se está boa, pasteuriza, né? Mas eu não recomendo porque vai perder, eu diria, o melhor da cerveja, né? Que são as suas propriedades e principalmente porque a cerveja caseira é um produto natural com muitas propriedades, né? Boas para o ser humano, certo? Então, gente, espero ter respondido aí, né, a pergunta de vocês e estamos aí disponíveis, né, para mais outros questionamentos, né, qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos à disposição aí para responder para vocês. Então, nosso quadro Perguntas e Respostas está aí no Instagram, é só acessar e formular a pergunta de vocês e mandar para nós. Então, muito obrigado e até a próxima pergunta que vai vir aí.